Olá, internautas do blog do Edson Silva. Eu me chamo Jaime Alice e hoje iremos debater sobre piso da enfermagem e a valorização da profissão com a presença de dois estudantes de enfermagem, Felipe Rocha e Ana Lívia Mello. Eu gostaria primeiramente de agradecer a presença dos dois aqui no nosso programa e começo pedindo para que os dois possam explicar um pouco do trabalho de vocês dentro e fora da universidade. Olá, internautas, é um prazer estar aqui, muito obrigado, Jai. A gente agradece muito por conta que isso mostra a luta dos estudantes pelo piso salarial da enfermagem também e dos mais 2,5 milhões de profissionais de enfermagem que temos no Brasil. Meu nome é Felipe Rocha, sou estagiário do Conselho Regional de Enfermagem do Corém, diretor do Centro Acadêmico de Enfermagem da Unifor. Sou um dos estudantes que estava no movimento, na luta do Congresso da Uni. E também sou um acadêmico muito ativo na luta do piso salarial, em defesa do SUS e de melhorias para a enfermagem e para a saúde em geral. Olá, eu sou a Ana Lívia Mello. Gostaria de começar agradecendo pelo convite para mostrar que é muito importante não só que os profissionais que já estão atuando na área se importem e valorizem a classe da enfermagem e a aprovação do piso salarial e toda essa questão que está rodando sobre o piso, mas sim que os estudantes que vão ser os futuros enfermeiros do país precisam também se preocupar em debater e lutar para ter isso sempre presente, porque é uma coisa que é importante para a gente, para eles, para toda a classe de enfermeiros, desde estudante do primeiro semestre da graduação até os técnicos, tanto para os profissionais que já estão formados atuando na área. E eu sou parte de uma liga acadêmica, a LIPIC, que é a Liga de Práticas Integrativas Complementares. Faço parte do CA, junto com o Felipe, faço parte da Atlética, que é a Venenosa, da enfermagem da Unifor. E junto com o Felipe sou um estudante que apoio sempre, valorizo muito a enfermagem e vejo que essa valorização precisa vir também de dentro das universidades. Eu gostaria primeiramente começar com a primeira pergunta, que é: qual é o principal desafio para a categoria da enfermagem hoje? Pronto, o principal desafio da nossa categoria é o pagamento, né? O pagamento dos valores baixos, assim. Tem estados do Brasil, mas no norte, que um enfermeiro profissional que passa 5 anos na graduação chega a ganhar R$700 por mês durante um trabalho que, muitas vezes, de 30 horas, né, semanais, ou então até de 40 horas para você ganhar R$700. E esse profissional, ele não vai estar atendendo o paciente, né, o cliente, com melhor qualidade, porque ele vai estar cansado, normalmente ele vai estar sobrecarregado, vai estar em 2 empregos para poder dar uma qualidade de vida melhor para a sua família. E também a questão da sexualização da enfermagem, que muitas vezes sexualiza a nossa profissão, principalmente as mulheres da nossa profissão, sexualiza elas como, posso falar, as cuidadoras, assim, que a enfermagem só serve para isso. E isso além de ser prejudicial à nossa profissão, é prejudicial também às mulheres. Não só as mulheres da enfermagem, né? Enfermeiras, técnicos auxiliares, mas também qualquer mulher. Porque isso está sexualizando uma profissão e um gênero, né, também. Eu acredito que a maior dificuldade da enfermagem atualmente é a valorização. Que a valorização abrange tudo que o Felipe falou. Tanto da aprovação do piso, como da sexualização, como da valorização em si, das pessoas olharem para a classe enfermeira como uma classe que é batalhadora. É um desafio todos os dias você ser enfermeiro, principalmente num país que não valoriza isso. É um desafio você estar ali cuidando sempre atento com seus pacientes, ganhando um valor baixo pelo tempo que a gente estuda, pelo tanto que a gente estuda, porque quem está na universidade sabe que não é uma faculdade fácil, não é uma graduação fácil. A gente estuda tanto quanto um médico e a gente é muito comparado sempre com o médico. Querendo ou não, as pessoas não percebem que quem faz enfermagem escolheu fazer a enfermagem, não escolheu fazer a medicina. E sempre tem esse questionamento de por que você não fez medicina, se é quase igual. E não é quase igual, né? A classe tem que ser valorizada, a enfermagem é uma profissão linda, vai além do cuidado
É tudo feito com muito amor, com muito carinho, com muita humanização, e acho que as pessoas têm que começar a perceber mais isso. E também, assim, quem cuida do paciente mesmo é a equipe da enfermagem, é a profissão da enfermagem. Que está 24 horas com profissão, os técnicos, o enfermeiro. Porque, assim, os médicos, eles passam, receitam a medicação, receitam um exame, alguma coisa, mas quem faz o tratamento é o enfermeiro. E muitas vezes a gente é desvalorizado por conta que a gente não passa medicamentos, porque a gente não faz exames, porque acham que o profissional de enfermagem não estuda tanto como o médico, e não é bem assim. Pelo contrário, a gente estuda tanto quanto o médico, né? E a gente acaba sendo desvalorizado. É muito ruim quando você entra na faculdade de enfermagem, que você escuta: por que você não fez medicina? Por que você não está fazendo medicina? Você é uma pessoa tão inteligente, está aqui. E isso é muito ruim, principalmente nos familiares, amigos dos nossos pais e dos nossos amigos também, né? E isso eu acho que é um principal desafio, sabe, dos acadêmicos, que sempre no primeiro semestre escutam isso de diversas pessoas, como a Ana Lívia falou. Isso estimula a gente a querer seguir esse sonho da carreira da enfermagem, porque a gente pensa assim: a população vê que a gente vai ser, entre aspas, um Zé Ninguém. E a gente vai ser um enfermeiro. Enfermeiro, segundo a resolução do COFEN, é considerado doutor também. Então, por isso que quando eu fui falar o nome dos enfermeiros aqui, eu falei doutor, doutora Sandra, doutora Natana. Porque, assim, enfermeiro é doutor. A gente tem uma profissão muito linda, que a gente está 24 horas no cuidado do paciente. E isso, comparar a gente aos médicos, comparar porque a gente não foi fazer medicina, acaba desestimulando a gente, querendo aí que a gente saia do curso para fazer outro curso. Por isso que tem muitos acadêmicos que vão fazer nutrição, fazer odonto, por conta que eles não querem ser reconhecidos como, entre aspas, os que não estudaram tanto para poder passar em medicina. Eu passei por uma situação na faculdade que estava numa mesa com alguns colegas e tinha um menino que estuda medicina. E ele falou alguma coisa que eu não lembro o que foi, e eu falei assim: não, mas não é assim que funciona. E expliquei para ele como eu sabia, como eu entendia, que eu sabia que eu estava falando certo. E aí ele falou assim: ah, não adianta ser mais inteligente se eu vou ganhar mais. Aí eu falei assim: adianta ser mais inteligente, porque você vai ganhar mais, mas você continua sendo um jumento de galocha aí. Aí, tipo, ele ficou super sem jeito, depois ela até me pediu desculpa, conversou comigo, eu falei: tá certo, só não precisa ser fale comigo mais. Eu me senti, tipo assim, rebaixada, até humilhação que a gente passa. Sim. De tipo, ai, você é mais inteligente, mas eu vou ser mais rico, eu vou ganhar mais. Aí eu: tá bom, isso não interfere a pessoa ruim que você é, mau caráter que você é. Sim, isso... Eu falei pra ele, na cara dele. Complementando a Lívia, isso também é uma coisa que deixa muita gente triste, porque os acadêmicos de medicina mesmo, alguns, não a maioria, mas acabam querendo ser superior a qualquer classe da saúde. Não a gente só da enfermagem, mas parece que eles são os reis. E a gente é os servos dele. E não é assim, gente. A gente é uma equipe multidisciplinar. Cada um tem o seu papel e cada papel é importante para o paciente. Mas né? A gente vê que isso vem de dentro da universidade também. Por exemplo, na faculdade, eles estudam separados da gente. As salas deles não são... Assim, a gente tem núcleo comum com outras áreas da saúde. As salas deles não. Todas separadas, blocos separados. Módulos completamente diferentes. Tudo bem que são graduações diferentes, mas a gente sabe muitas vezes das mesmas coisas. A gente nunca teve aula junto. A atlética, a gente, por exemplo, tem as festas das atléticas. Sim. Todas são juntas. A deles é separada, nunca é junto, nunca faz nada junto. Então isso vem do pensamento não só do estudante, mas também do que a faculdade implementa na cabeça deles. Sim. De que eles têm que ser separados, eles são uma classe superior, eles são a classe mais top da saúde, e a gente sabe que não é assim que funciona, né? E acaba que vem, às vezes não é nem o pensamento deles, mas a própria universidade coloca tanto isso em prática que acaba virando, né? Inclusive a gente foi chamar eles pro plantão, né, da nossa atlética, que é o plantão da Venenosa. E eles se recusaram aí, falaram que a agenda deles estava cheia no dia. E a gente foi ver depois, eles não tinham nenhuma festa, entendeu? Ou seja, só para não se misturar com as outras áreas da saúde. E aí isso é uma coisa que deixa muita gente triste também. Bom, segundo a COFEN, que é o Conselho Nacional, né, da Enfermagem, a luta por um piso salarial, como vocês mencionaram, para os profissionais de enfermagem, ela dura mais de 30 anos no Brasil. Então nós podemos ver aí o nível, né?
dessa questão. Com a pandemia do Covid-19, que exigiu esforços do trabalho de diversos profissionais da área de saúde, aqui nós estamos falando especificamente dos enfermeiros, técnicos e auxiliares, acabou gerando uma boa voz para o reconhecimento, né, e valorização da profissão. Eu gostaria de saber de vocês, como futuros profissionais da área, qual é a importância da sociedade abrir os olhos para essa categoria, né, da saúde, e de que forma isso agrega na valorização dos profissionais de enfermagem. Já é assim, quando era na pandemia, os profissionais de enfermagem eram reconhecidos como heróis. Heróis pelo o governo, heróis pela população e tudo. E hoje, infelizmente, a gente está pedindo um valor de um piso salarial, né? Como você falou, que não é muito alto, é 4.750 para o enfermeiro, 70% para o técnico e 50% para o auxiliar. E hoje a gente é conhecido como os vilões da economia. Uma profissão que tanto luta pela vida, porque a enfermagem cuida de uma vida, né? A gente cuida antes do nascer até o morrer. E a gente é hoje conhecido como um vilão, né? Assim. Como muitas pessoas falam também que, como o Felipe falou, que na pandemia os enfermeiros ganharam título de herói. Só que muito se diz hoje que título de herói não paga boleto, Sim. não paga as contas de casa, não sustenta a família. Então as pessoas têm que abrir o olho para tirar essa imagem de que o enfermeiro é sempre o bonzinho que tem que acatar tudo. E não é assim que deve funcionar, né? Porque a pessoa tem que ter o salário justo pro que ela exerce. E a gente faz muita coisa dentro do hospital. Então a gente tem que ter esse senso de justiça do valor que a gente ganha, né? Porque assim, o enfermeiro, ele tá desde a gestão, para quem não sabe, da gestão do hospital até o cuidado, né? Assim, até a assistência. O enfermeiro, a gente tem mais de 170 áreas de atuação. É uma profissão que tem bastante áreas de atuação para poder a gente ser tão desvalorizado, assim, pelo piso salarial. E agora, depois de 30 anos, graças a Deus, aqui no Ceará, a gente tem ativas pessoas que lutam, né, pelo piso salarial, como a enfermeira Ana Paula, que é a atual presidente do Corém. E depois de 30 anos, a gente está em busca de um sonho, que é um piso salarial. E até eu estava brincando hoje com a Ana Olivia, que a gente tem um memezinho que os profissionais de enfermagem usam, que assim, o piso salarial é aprovado. Aí aquele meme, tô rico, tô pobre, sabe? Porque a gente sempre é aprovado, aí vem o Barroso, veio e barrou. Aí ele foi e pediu para a suspensão, né, do piso, por enquanto. Aí depois ele liberou. Aí o STF de novo pegou e barrou para poder fazer colocar a carga horária atrelada ao piso. Sendo que isso não é legal. Porque, por exemplo, se a Ana Olivia trabalha 30 horas semanais, ela não vai ganhar o valor do piso salarial. Ela vai ganhar um valor proporcional, sabe? E isso, infelizmente, eu posso falar assim, quem tá pedindo isso do piso salário da enfermagem, essas coisas, assim, a gente não tem uma valorização tanto grande, é mais os empresários, né, donos de hospitais, e também, querendo ou não, alguns prefeitos, eles também querem, porque, assim, não querem ter mais gastos com a área da saúde, né? O governo federal ele já reiterou o compromisso, né, de implementar com celeridade o piso da enfermagem, levantando dados dos profissionais, inclusive está acontecendo, né, em cada estado e município, mas é perceptível a luta da categoria nos últimos anos. Houve sim uma demora, né, para escutar esses profissionais e eu gostaria de saber por vocês, que são estudantes, qual é a opinião sobre esse processo, sobre a questão da demora, como isso impacta na valorização da enfermagem. O piso, essa demora, né, impacta tanto pela questão do profissional não acreditar mais que esse piso vai sair. Muitos profissionais, eles estão cancelando a sua inscrição no conselho, achando que não vai mais sair, procuram outra categoria, né, assim, para poder atuar. Por conta que, sabe, tem profissionais que passou 30 anos, 30 anos esperando isso, e até agora não saiu. Aí quando tá mais perto de sair, aí sempre vem um balde de água fria, sabe? A gente fala que até um balde de água fria. E também tem muitos profissionais que são enfermeiros formados, passam 5 anos na graduação, mas infelizmente pelo valor que ganham em um plantão, não trabalham na área porque não conseguem sustentar a sua família, né? Assim.
Aí entra novamente o desafio da valorização, como a gente falou na primeira pergunta. E atrelando a sua pergunta anterior, sobre como a sociedade precisa abrir os olhos, essa valorização precisa vir não só da classe, mas também dos de fora. Hoje a gente estava na aula, sempre começo de semestre, tem a apresentação com o professor novo, e hoje a apresentação com a nossa professora, ela fez a gente se apresentar com prontuário afetivo, que ela explicou pra gente que foi uma medida tomada pelos profissionais da saúde, da enfermagem, os técnicos, que ao invés de fazer só aquele prontuário com alergias, com comorbidades, eles fizeram um prontuário afetivo dos pacientes da Covid durante a pandemia, pacientes que ficavam internados muito tempo, para aqueles pacientes se sentirem um pouco mais em casa, mais acolhidos. E com isso entra a humanização de que na pandemia a gente era a classe boa, a classe que fazia de tudo, que salvava vidas, que as pessoas de fora valorizavam muito. Mas agora, quando a gente está lutando pelo nosso piso, nós somos a classe vilã, como o Felipe falou, contra a economia, que quer tirar o dinheiro do governo, e não é assim que funciona. E as pessoas têm que abrir o olhar mais para isso, para entender que não é isso que a enfermagem quer. Ela quer ser valorizada, assim como qualquer outra profissão. E agora, com isso, a Ana Olivia me fez recordar de uma imagem, né? Que era um profissional de enfermagem, uma enfermeira, que na pandemia mostrava o rosto dela com a máscara, sabe? Um rosto bem cansativo, assim. E agora, na luta do piso salarial, que teve lá em Brasília, que ela é do estado de Brasília, né? Do Distrito Federal. E ela foi lutar pelo piso e levou spray de pimenta na cara, assim, dos policiais de lá. Chega, foi uma foto que tá repercutindo muito no meio da enfermagem. E assim, a gente não é vilão. A gente é herói, sim, como falam. Mas a gente é herói e quer ser valorizado. Valorizado em forma de recurso financeiro, né? Dinheiro. Assim, um salário digno. Que assim, eu acho que 4.750 nem é um valor que o enfermeiro merece receber. Já é um valor razoável. Mas é esse valor que a gente quer pelo menos um piso, sabe? E também a questão que os enfermeiros sempre lutam por esse piso. E como a Ana Olivia falou também agora, nas nossas aulas a gente tem muita esperança, porque os professores motivam, porque querendo ou não, tem muitos acadêmicos que saem da faculdade por conta que não tem a valorização, por conta que escutam comentários que a enfermagem é isso, a enfermagem é aquilo, e acabam saindo. E isso deixa eu bastante triste. Eu fico bastante triste quando um acadêmico fala assim, olha, estou saindo do curso por conta que a enfermagem é desvalorizada, que eu não vou ganhar isso, eu vou passar 5 anos estudando na minha vida para ganhar pouca coisa. Sim. Inclusive, é a minha próxima pergunta. Como a frente dos estudantes, né, reage a essas notícias sobre a profissão? Há uma certa desvalorização no próprio curso, então? Eu percebo que sim. É o que a gente nota dentro da universidade, que os próprios estudantes de enfermagem não acreditam no potencial da classe. Sim. Porque também muitos acabam se prendendo a tipo assim, como posso explicar? Eu vou me formar, mas aí eu vou fazer uma residência, eu vou fazer uma especialização e logicamente essa pessoa vai ganhar mais, porque ela vai ser uma pessoa com mais títulos, digamos assim. E isso faz a pessoa ter, logicamente, um salário maior. Mas ela não pensa nos colegas que vão sair da faculdade, não vão entrar direto na residência, vão primeiro trabalhar em hospitais para ganhar experiência. E que essas pessoas não vão ganhar tanto quanto elas. Porque se você for parar para observar, o valor da bolsa de residência é mais alto do que o piso que está sendo pedido para aprovar. O valor da bolsa de residência é quase 5 mil. E é mais do que o valor do piso que está aí a luta para ser aprovado. Então, tipo assim, a gente tem que se colocar no lugar dos nossos colegas que querem ingressar da universidade para a área hospitalar. E essa luta tem que vir de dentro. A gente não pode esperar que venha de pessoas de fora. A gente tem que começar ali no nosso movimento, dentro da universidade. Sempre com os professores motivando, a gente do CA motivando, sempre falando, olha gente, não vamos desistir, tudo bem, você não quer sair direto da graduação para a área hospitalar, mas o seu colega quer, diversas outras pessoas da turma querem. Então, a gente tem que apoiar essas pessoas, tem que apoiar o que a nossa classe quer, não é o que eu quero, é o que é importante para quem está ali convivendo comigo, que vai trabalhar comigo. Né? Sim, e também, como a Ana Olivia falou,
Nas manifestações que teve aqui no estado do Ceará, da enfermagem, eu ficava bastante triste mesmo, porque tinha eu, a Ana Lívia, como acadêmica, manifestando algumas pessoas que também fazem parte do CA, mas muito pouco acadêmico. E os acadêmicos têm que entender que a gente tem uma voz imensa. A gente tem uma voz que a gente pode sim ajudar uma categoria que já lutou há 30 anos e a gente que está entrando agora nessa categoria, lutar pela valorização da nossa futura profissão, né? E assim, quando um colega está desmotivado, mostrar que na enfermagem tem várias áreas. Tem a área também dos consultórios, que é uma área que está crescendo bastante, muito, muito mesmo. E está crescendo muito porque os profissionais estão falando assim, eu não vou trabalhar mais nos hospitais, por conta que no consultório eu posso ser mais valorizado, eu posso colocar o meu preço, eu coloco o meu valor. Ter um maior reconhecimento de nome também, né? Sim. Hoje a gente estava comentando na aula, a professora perguntou para qual lado a gente tinha mais afinidade. O Felipe mesmo, é a parte de gestão. Eu já fico mais na parte do empreendedorismo, tenho vontade de ter uma clínica de vacinação, de estética e trabalhar com outras coisas além da enfermagem também, mais voltado para a saúde, essas duas coisas. Pode ser que até o final do curso eu mude, mas tenho muita vontade de fazer residência também na odontologia, é uma coisa que eu gosto demais, uma área que eu amo. E o Felipe, essa parte de gestão, né? Isso a gente estava conversando na aula. E a gente vê que quase ninguém responde o que é a área hospitalar. Porque realmente é uma área que, se você não tem títulos, se você não tem residências, não tem especializações, você vai ganhar só aquilo, só aquele piso, né? Assim, esperamos, que vai ser só aquilo. Se você não tem se você não fala assim, eu sou enfermeira, com pós nisso, mestre nisso, doutora nisso, você não tem aquela valorização, né? Por isso que hoje em dia as pessoas estão buscando muito mais passar em concurso, em prova assim que sai da universidade, porque se for direto para a área hospitalar, não vai ganhar bem. E até como a Ana Lívia falou, essa questão, quando um profissional, né, acaba de sair da faculdade, para ele conseguir emprego é bastante difícil. Por conta que assim, os hospitais não querem dar a primeira oportunidade para trabalhar, né? Eles acham que o profissional já vai sair com uma oportunidade. Não. Para o profissional ter uma experiência, ele tem que ter uma primeira oportunidade. Tem que ser contratado, tem que ser contratado. E eu não entendo porque os hospitais querem que os profissionais, assim que saem da faculdade, já tenham experiência, sendo que é impossível ter experiência se você nunca foi contratado por nenhuma empresa. E acaba nisso. Vários profissionais de enfermagem aí querendo trabalhar, capacitados, e ficam esperando algum concurso, estudando para concurso, fazendo pós e residência, porque hoje se você não tiver pós e residência, você não é contratado com facilidade. A difícil. gente vê muito isso na odontologia também, Sim. né? Pessoas que saem da universidade e às vezes vão trabalhar nas clínicas populares ganhando muito pouco, muito pouquinho mesmo, só para ganhar experiência e ser contratado em consultórios. Isso a gente não vê só na enfermagem, né? Mas em outras áreas da saúde também, como a fisioterapia, a gente vê muito. Bom, no último congresso da UNE, a União Nacional dos Estudantes, o maior encontro político da juventude brasileira, que ocorreu no mês passado em Brasília, teve a presença do ministro do STF, Luiz Barroso, que foi cobrado por alguns estudantes da enfermagem sobre o piso nacional. Foi muito comentado as falas dele sobre a manifestação e positivamente houve comentários de profissionais da área de enfermagem agradecendo o esforço desses estudantes por levantar essa voz. Gostaria de saber de vocês qual o principal papel do estudante de enfermagem na luta pela valorização da sua profissão. Pronto, eu estava lá, eu era um dos organizadores, inclusive, do movimento que teve em valorização da enfermagem, porque assim, a maioria dos estudantes, não só de enfermagem, de direito, fisioterapia, geografia, enfim, todos os cursos não concordou que o Barroso estivesse lá, no ministro, né, do STF estivesse lá o Barroso, porque assim, ele destruiu o sonho de uma categoria, que foi o sonho da enfermagem. A gente estava todo mundo comemorando, aí veio ele barrou, né, o piso, e a gente decidiu fazer um movimento em prol da valorização da enfermagem e mostrar que os estudantes têm força também. Tinha até uma musiquinha que era assim, profissional de enfermagem, não se preocupe, que agora os estudantes estão em ação, os acadêmicos em ação. E eu fico muito feliz que a nova diretoria atual da UNE, que foi eleita, ela se comprometeu, tanto que a do estado do Ceará, né, a regional,
como também a nacional, a ajudar na luta da enfermagem, a mobilizar estudantes para a luta da enfermagem, porque assim, eu acho que essa é a função do acadêmico que tem que fazer. A gente vê em outras profissões que os acadêmicos são bem politizados, os acadêmicos são bem engajados nas lutas das profissões. Por exemplo, pedagogia é uma. Os professores conseguiram o piso salarial deles, por quê? Porque os professores estavam em luta, os acadêmicos também estavam, e eu acho que é isso o papel dos acadêmicos. Sempre que tem manifestação, você vai para a manifestação. Sempre que tiver algum post em algum Instagram, você reposta nos seus stories, porque cada vez mais a sociedade vai abraçando a enfermagem. E foi isso que aconteceu também em Brasília. A sociedade abraçou muito a enfermagem por conta do movimento que viu, né? Os acadêmicos não deixaram o Barroso falar. Por conta do piso salário da enfermagem, a gente ficou gritando, né, assim, para ele não falar. E ele acabou até saindo mais cedo do evento por conta que se sentiu pressionado, né? Ou seja, os estudantes têm voz. Basicamente é isso que o Felipe falou. Tem que ter essa voz, tem que ter essa luta vindo dos estudantes, porque vai ser a futura classe do país. Enquanto uns se aposentam, outros entram. Eu acho que a gente tem que ser engajado desde a universidade, para quando a gente entrar, já tá ali tudo prontinho pra gente, do jeitinho que a gente sonhou e desejou. Porque assim, o piso salarial, ele não é para os profissionais que estão. É para eles sim, mas vai fazer muito mais efeito na gente que é acadêmico, que a gente vai passar uma profissão sendo mais valorizada. Claro, agradecendo todo o mérito e conquista, né, dos profissionais que lutaram por isso. Então, a gente tem que conquistar também isso, tem que valorizar também, para poder ajudar os que estão e os futuros que irão entrar nessa profissão, que é muito linda. Então, de que forma, a Ana Lívia acabou de citar a universidade, eu gostaria de saber de que forma os universitários, então, eles podem debater sobre essa importância dessa categoria e ampliar esse conhecimento dentro das universidades. Vou dar um exemplo meu e do Felipe. A gente está pretendendo agora fazer parte mais ativamente do CA, e com isso a gente vai conseguir, como eu posso dizer, a gente vai conseguir mobilizar, influenciar os estudantes da enfermagem a lutarem e terem mais voz pela valorização da profissão que foi escolhida pela gente, né? A gente estando lá dentro de uma forma mais vívida, digamos assim, a gente consegue promover eventos, manifestações, promover mais, por exemplo, lives no Instagram, que são coisas que motivam muito, falar sobre a questão da enfermagem na política, do piso salarial, e mostrar isso para os estudantes. Muita gente que faz enfermagem não sabe nem o que está acontecendo na classe, tem gente que está meio assim, não sabe se o piso aprovou, se o piso não aprovou, como que funciona, não procura se informar. E eu acho que isso é o que falta vir da universidade, é esse incentivo e esse apoio às manifestações, promover os eventos que defendem a enfermagem e mostram que a universidade valoriza a classe. Eu acho que isso é muito importante, vindo tanto da instituição como dos alunos que fazem parte mais ativamente e dos alunos que estão ali para ser motivados. Sim, como a Ana Lívia falou, é essa questão, né? E também levar profissionais que são ativos aqui no Ceará, na luta do piso salarial, para poder explicar para os acadêmicos, para poder explicar tanto a questão do piso salarial, como também a questão da valorização da profissão, porque a valorização da profissão é o piso salarial, sim, mas também tem outras coisas, muitas outras coisas que a gente precisa melhorar na nossa profissão. E isso quem vai lutar são os profissionais e os acadêmicos. E os acadêmicos têm que entender que eles têm voz. Como já falei aqui, eles têm voz para poder lutar pelo aquilo que eles querem, né? Trazendo agora para o âmbito estadual e até regional, que o Felipe falou no começo do programa, para vocês, assim, existe uma boa luta por essa classe no nosso estado? Ou ainda precisa passar por melhorias? Pronto, Jair, aqui o estado do Ceará é o estado que mais luta, que a manifestação maior do piso salarial é aqui, né? A gente, graças a Deus, tem profissionais à frente
como a enfermeira Ana Paula, a doutora Sandra Valesca, também o doutor Oswaldo, que o doutor Oswaldo ele é diretor do COFEM, a doutora Sandra Valesca é fiscal do Corém, e a enfermeira Ana Paula, que é a doutora Ana Paula também, ela é presidente do Corém. E também a doutora Natana Pacheco, que é vice-presidente de lá. E aí eles mobilizam muito a enfermagem, os profissionais, ficam fazendo live o tempo todo no seu Instagram. Também os nossos sindicatos, que o Sindicato de Saúde, o SENES, em nome da presidente, né, a Martinha, que é presidente do Sindicato de Saúde, que eu queria ter só 5% da garra que aquela mulher tem. Ela mobiliza, assim, não só os profissionais de enfermagem, mas os assistentes comunitários e também todos os profissionais de saúde nas lutas das conquistas para a melhoria de cada categoria, né? E ano passado tivemos aqui no Ceará um movimento muito grande ali na praia de Iracema, beira-mar, que levou quase mais de 1.000 profissionais para a rua e foi conquistando, isso até foi destaque nos jornais e tudo. Também agora tivemos uma greve que foi bastante falada, assim, em termos de que os profissionais de enfermagem pararam. E até eu acho, inclusive, engraçado um vídeo que a imprensa foi lá no JF, né? Os profissionais de enfermagem estavam parados, estavam em greve. A greve do profissional de enfermagem, todo profissional da saúde, na verdade, não pode parar 100%, porque senão não dá assistência ao paciente. A gente deixa 70% em greve e 30% trabalhando. E eles foram lá no IJF fazer uma entrevista, né, para ver como estava e tudo. E viram os pacientes falando que quem cuida deles é os enfermeiros. Muitas vezes os médicos nem passam lá e apoiando o piso salarial. Eu até me emocionei vendo esse vídeo, porque assim, se os pacientes que estão lá, mesmo com profissionais em greve, se não estão dando tanta assistência, né, porque 30% não dá conta de um hospital, não dando tanta assistência e valorizando, ajudando a nossa conquista do piso salarial, falando na imprensa, até inclusive no jornal ao vivo, foi bastante significante para a nossa profissão. E a gente estava até conversando hoje sobre aqui o Ceará ser o estado que mais mobiliza profissionais da enfermagem a irem para as ruas e lutarem pela classe, né? Acho que foi hoje que a gente estava conversando sobre isso. Acho que sim. Que eu acho isso muito importante, porque aqui no Ceará a gente tem muito profissional de saúde e é muito importante para a gente que estuda aqui, que vai ser o nosso local de trabalho inicial, ter essa classe tão grande que se mobiliza tanto a lutar por eles e por nós, né? E eu acho que isso pesa muito pra gente também. Se eles lutam tanto, a gente também tem que fazer parte disso. E como o Felipe falou, tem a enfermeira Ana Paula, que ela é a presidente do Corém. Eu acho importantíssimo ter ela como presidente lá, porque ela é uma pessoa super acessível. Então é muito bom você ter uma pessoa acessível que está ali disposta a ajudar em tudo, que tem um cargo tão importante. Eu acho muito legal isso dela, ela ter essa mobilização, essa humildade e ser tão prestativa e solícita, porque sempre que, por exemplo, o Felipe tem contato mais direto com ela, tudo que o Felipe precisa, ele dá uma ligada, manda uma mensagem, ela já responde, é uma pessoa que está sempre ali presente, então eu acho isso importantíssimo. Sim, e também agora ela assumiu como deputada federal, né? Ela é deputada federal e está conquistando a luta agora em âmbito estadual e nacional, né? Sim. Nos últimos anos, nós conseguimos visualizar a luta pela valorização dessa profissão. Eu gostaria de saber agora, voltado para a política nacional, qual é a opinião de vocês sobre o atual governo e as medidas tomadas em relação a esse processo, né, da valorização da enfermagem? Pronto, Jai. Assim, o Ministério da Saúde, né, a ministra Trindade, ela teve um prazo já para poder aprovar o piso, sendo que ela prorrogou já é a terceira vez. E, assim, os profissionais de enfermagem, eles estão... Não sei nem a palavra que usar, mas estão desesperados. Eu posso até usar essa palavra, desesperados, querendo um piso salarial de enfermagem logo. Porque, assim, a gente vê quanto o profissional sofre, né? E pedir encarecidamente ao presidente Lula, à ministra, para poder dar esse sonho para uma categoria, que a gente é a maior categoria da saúde do país.
Ou seja, a gente precisa ser valorizado. Que valorizar a enfermagem não, é valorizar o SUS. Valorizar o SUS é valorizar a saúde em geral da população, né? E eu acho que, independente de governo e de governante, o que é prometido tem que ser cumprido. E eu acho que se o gestor atual prometeu que seria cumprido essa como pode ser? O piso. Seria cumprido, né, o piso salarial, eu acho que tem que ser feito, independente de quando, de quem, mas tem que ser feito. Se prometeu, tem que cumprir. Eu acho que isso é o certo. Independente de quem está no governo, de quem está no comando, tem que ser cumprido. Independente de voto também, eu acho que se tá lá, a gente tem que cobrar, né? Sim. E o mais rápido possível, né? O mais rápido possível, porque as pessoas estão precisando. Estamos chegando aqui ao final do nosso programa. Eu quero finalizar com a última pergunta. O que esperar, então, para o futuro da enfermagem? Tanto na profissão quanto durante o curso. Que mudanças esperar ou sugerir? Assim, uma das mudanças que eu acho que a gente mais espera é a valorização e remuneração do piso salarial. Também a valorização da nossa profissão. Acabar com essa questão que enfermeira é para cuidar. Enfermagem é o cuidado, mas a gente é uma profissão e merece ser respeitada. Acabar com até uma frase da enfermeira Ana Paula agora, que ela fala muito, que aquela fantasia que normalmente usa em carnaval de enfermeiro, aquilo ali você tá dando uma imagem negativa para a profissão da enfermagem, porque a gente não é uma fantasia, a gente não é um bicho para poder ser fantasiado. A gente é uma profissão que não luta. É um personagem, não, né? personagem, na verdade. A gente é uma profissão que luta, trabalha e está ali 24 horas para dar o melhor para o profissional. E também a questão agora, que até o COFEM, ele mandou, agora nesses últimos dias, para a Câmara dos Deputados Federais, que é a autonomia do enfermeiro a dar atestado médico. Porque assim, como eu já falei aqui, uma área que está crescendo muito na enfermagem, aqui no Ceará e no Brasil todo, é o consultório de enfermagem. E muitas vezes o paciente não poderia ir no consultório de enfermagem porque o enfermeiro não podia dar atestado para justificar sua falta no trabalho, né? E também a questão da vacinação. Por exemplo, se a Ana Lívia for tomar uma vacina hoje, ela não vai poder tomar a vacina se ela estiver trabalhando, por conta que o gestor não vai querer saber se ela foi tomar vacina ou não. Ele quer trabalho lá, ele quer que mão de obra, né, quer que produza, produção. E isso é importante, o enfermeiro dar um atestado, olha, a paciente de AI, ela veio aqui tomar uma vacina e tudo, para poder ter um reconhecimento tanto na nossa área, como também para a população, né? Estudante, o que eu espero para o futuro da enfermagem é que o Felipe falou, que seja uma profissão altamente valorizada. Como eu costumo dizer às vezes para minha mãe e para meu namorado, eu vou ter um diploma e um sonho, que é a valorização da enfermagem, é eu chegar num hospital, ser respeitada do mesmo jeito que qualquer outro profissional que está lá, ter o meu salário digno, ter oportunidades dignas para a graduação que eu estou fazendo, ser reconhecida como uma profissional que estudou muito, que tem qualificação, que vai ter experiência. E é isso que eu espero, não só para mim, mas como para todos os meus colegas de universidade, não só da minha universidade, mas de todas as outras universidades aqui do Ceará e do Brasil todo, né? Eu acho que a gente tem que ter essa esperança de que um dia a classe vai estar melhor do que já está e que vai ter só melhoria daqui para frente. Aí, já só pedindo licença, só para poder mandar um abraço mesmo para nossa coordenadora, né? A doutora Chiarelli Penaforte. Porque assim, ela sempre mobiliza os acadêmicos a lutarem pelo piso. Por exemplo, se a Ana Lívia for para uma manifestação, ela não vai levar falta. Isso é uma coisa que a gente conquistou lá. E, ou seja, isso é uma valorização, né? Ela mobilizando os acadêmicos, já que ela não pode ir porque está trabalhando, ela faz com que os acadêmicos possam ir, sabe? Ela faz todo, como pode dizer, ela deixa tudo facilitado. Isso. Pra gente ir, pra gente se mobilizar lá, mas mesmo assim os estudantes ainda deixam de ir. Sim. Bom, nós chegamos ao fim do nosso programa de hoje. Eu queria agradecer a audiência e você pode acompanhar mais notícias no nosso blog, o blog do Edson Silva. Até mais!